de junho é o mais festejado pelo povo nordestino. Dedicado aos três santos celebrados na religião católica, Santo Antônio, São João e São Pedro. É o mês das grandes festas, onde quem dita o compasso é a sanfona, instrumento que tem em Luiz Gonzaga a sua maior referência. Junho e sua rica culinária tem o milho como seu protagonista e com ele outras delícias que agradam o paladar dos animados brincantes da nossa festa maior. É também o mês das tradições, das simpatias, bandeirolas, dos grandes arraiás, do xote, chachado e baião e do maior símbolo da festa, a fogueira. E é com esse espírito junino que a TV Alesi abre espaço para mostrar nesse programa especial um pouco dos nossos festejos juninos. Localizado num cantinho do município de Tobias Barreto, em Sergipe, o Museu Borda da Mata mantém viva a essência das tradições juninas. Por lá, a consciência da preservação da festa mobiliza a comunidade para reviver o verdadeiro São João da Roça. Bem-vindos, minha gente, a esta grandiosa povoação que chamamos de Borda da Mata, lugar de cultura e tradição. Tobias Barreto é a cidade onde se vive com felicidade quem aprecia as coisas do sertão. É com uma imensa satisfação que a gente volta a relembrar, né, o tempo que vivemos, os velhos São Joões, que deixou saudades. Era um São João muito rico, muito farto, principalmente de cultura, né? Quando nós tínhamos Luiz Gonzaga abrilhantando toda a festa, Genival Lacerda, Clemilda, nossa saudosa Clemilda, Rogério e tantos outros. E viver aquele São João era muito bom porque era totalmente diferente do que nós vemos hoje, infelizmente. Mas era uma época que tudo era feito com muito amor, com muito carinho, com muito apreço, né? Quase tudo no manuseio, né, da vovó, da mamãe, a canjica, quando a gente parte para a parte da culinária. Aí vem as fogueiras, que eu lembro, as ruas todas enfeitadas, cada casa com a sua fogueira. Era a tradição. Nós tínhamos também as ruas, a rua mais enfeitada, mais colorida. Tinha também a Rua São João, porque como eu nasci na capital, né, frequentei muito a Rua São João, os São Joões da Rua São João, e que a gente relembra com muita saudade daquele tempo. Hoje, vivo no sertão de Tobias Barreto, aqui no centro-sul do nosso estado de Sergipe. Eu continuo vivendo aquele São João porque a gente cultua esse São João, essa tradição, esse costume, essa raiz. E a gente tenta, através de vocês que fazem esse trabalho, de resgatar e levar para outras comunidades, para as futuras gerações, para que não deixe morrer esse São João autêntico que a gente tanto aprecia. Este ano a gente deu um salto maior, né? E a gente conseguiu atrair algumas crianças, uma empolgação muito grande, surpreendente. A gente ficou muito feliz, né? Com elas ali com a goma da tapioca, colando as bandeirolas, entendeu? E foi um momento muito bom, muito festivo. A gente sempre parte do princípio, né? De que a vovó dela, que o vovô, a mamãe ou o papai faziam aquilo, né, que elas estavam fazendo
e a gente estava repassando para ela, já que essa tradição ela findou. E o nosso objetivo maior era mostrar para elas como era feito. Mas é tão bom, né? A gente saber fazer e ensinar para essas criançadas hoje, né? Que eles não sabem o que é, né? E nós sabemos, desde que eu nasci, que minha mãe lutava e eu fazia, né? Vamos aprender a fazer a gominha, para nós botar as bandeirinhas. Olha que coisa linda, olha. Como é bom, olha. Um mingauzinho para a gente fazer as bandeirinhas, né? As bandeirinhas aqui, olha. A gente fazia para botar, ficar bonitinhos em São João, no arraial. Agora a gente pregava aqui, ó. Botava no cordãozinho e pendurava assim, ó. Ficava uma coisa linda, não era maravilha, não é não? Elas muito encantadas, imaginando de ver aquela farinha com aquela água, né, se transformar numa cola, grudando ali o papel, achando que não ia ficar colado, e com um pouco espaço de tempo, o papelzinho lá grudadinho, e aí foi só esticar lá e elas vê o trabalho dela ali pendurado, feito com aquelas mãozinhas, né? E a gente pretende repetir no próximo ano, para quando chegar no mês de junho a gente já ter bastante bandeirola confeccionada. Mas foi muito proveitoso e a gente fica muito satisfeito porque a gente está vendo a olho nu a semente que você está plantando. O mastro era uma responsabilidade do meu pai, só de dar ordem, vá atrás de alguma árvore. Geralmente a gente ia atrás do mais fácil, porque como tinha muita bananeira, né, a gente preferia pegar, ao invés de ir lá para entrar no mato, atrás de uma coisa mais robusta, uma coisa maior, a gente arrancava ali a bananeira e fincava na terra, do lado da fogueira, e ali a gente fazia o mastro. Quando não bananeira, um mamoeiro, coisas desse tipo. E tinha um fundamento muito grande porque na noite do Santo Antônio, né, as moças iam lá para enfincar seus canivetes, suas navalhas, na esperança de atrair um namorado, um esposo, e por aí ia toda essa manifestação cultural. A gente fica feliz em saber que tem muitas mães, né, que ainda se preocupam em manter a sua filhinha, o seu filhinho, com os vestidinhos, com os trajes juninos, né? Que tem muita gente que não curte mais, mas a gente dá valor, a gente gosta. Eu particularmente amo demais, né? Fazer, inclusive também costuro, né, as minhas roupinhas. E é muito prazeroso. Cada um vestidinho que eu faço, eu fico namorando, né? Eu costumo dizer, mais um filhinho que nasceu. É muito gratificante. Essa época, né, de São João, que para mim é uma das melhores festas, não tem uma igual. Gosto das roupinhas, gosto da comida, amo as canjicas, as pamonhas, comidas típicas, todas eu gosto. Então, assim, é muito gratificante saber que muita gente hoje ainda tem a tradição de manter. E a gente mantém e gosta, e as crianças com as roupinhas é tudo de bom. Maravilhoso. A questão da música, né? O estilo era Luiz Gonzaga, Genival Lacerda, a gente ouvia muito o Coronel Ludogero. E aí o meu pai, na época, e a vizinhança ouvia muito. Lá em casa, em particular, como a gente não tinha condições de ter um rádio, uma radiola, né, um toca-disco, então o que era que a gente fazia? A gente aproveitava a noite de São João ouvindo forró que soava no ar, né? É claro que havia aquela mistura, um ouvia Luiz Gonzaga, o outro ouvia Genival Lacerda, o outro ouvia Clemilda, mas
não tinha problema. O importante era que o som estava ecoando no ar e a gente aproveitava. Um certo tempo depois, naturalmente, a gente adquiriu um rádio e, na época, as emissoras de rádio realmente elas se dedicavam nesse período. No período dos festejos juninos, do mês de junho, era só o forró. Todas as emissoras, na maioria, quando não era programa jornalístico, que era programas de entretenimento, só tocavam o forró. Hoje aqui existe uma mistura, né? E aí fica até difícil de você acompanhar a festa daquele período, porque as emissoras não tocam mais como elas tocavam antigamente. E assim a gente curtia o nosso São João, né? No início, usufruindo da música do vizinho, né, que tinha umas condições melhores de ter uma radiola ou um rádio ou uma outra coisa nesse sentido. E depois a gente aí então conseguiu aproveitar ouvindo a nossa própria música dentro das nossas casas, nos terreiros das nossas casas. Olha, a recordação que eu tenho é o São João, do tempo para trás. A gente fazia uma promessa e aí a gente fazia a ceia, que era uma promessa que a gente fazia de São João, né? E as criançadas iam comer essa ceia. 12 meninos, 6 mulheres e 6 homens, né? Depois da ceia, que a gente dava o almoço, a janta, as criançadas, tudo, eu sou a dona da ceia, né? Eu me sentava na cadeira, tinha outra ali com a bacia, outra com a toalhinha, né? Eu me sentava, aí dizia, agora vamos lavar as mãos. Acabaram todo mundo, chegava, lavava a mão, tinha quem lavasse as mãos, e a outra enxugava, né? E aí, vamos rezar? Vamos. Bendito, louvado, seja Senhor, Santíssimo Sacramento da Puríssima da Conceição. Virgem Maria, Senhora Nossa, concebida sem mácula, pecado original, Deus, primeiro instante, para todos sempre. Amém, Jesus, Maria José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Nossa Mãe Maria Santíssima. Bença, meu Pai do céu, bença, minha Mãe do céu. Me darás vida e felicidade nesse mundo e no outro. São Francisco das Esmolas, dará sempre a esmola, todo dia. Era assim a reza. Aí rezava e todo mundo ficava ali brincando, sorrindo, tudo. Aí daí a pouco cada quem ia para suas casas. Agora baile não tinha. Eu tenho muita saudade dessa época, só que não volta mais, né? Agora, a gente vai lembrando os passados, meu filho, para hoje é muito diferente. Muito. Olha, esse passado era muito maravilhoso, era bom demais. São João para mim é alegria, é paz, é muita folia, é Sergipe, é o país do forró. São João sem fogueira não é São João, principalmente para o povo nordestino. Nós temos a fogueira como um dos maiores símbolos dos festejos juninos durante todo o período do mês de junho, começando com o Santo Antônio, depois vem o São João e o São Pedro. E para cada santo nós temos um formato de fogueira. A do Santo Antônio, por exemplo, é no formato quadrado, onde as madeiras são colocadas uma de um lado, a outra do outro, e aí você vai seguindo essa estrutura até a altura desejada, sempre um tronco em cima do outro, de forma quadrada. São João, que é o santo mais tradicional, mais reverenciado, o formato da fogueira do São João é o formato redondo, ela é redonda, né? E aí você coloca a madeira de uma forma que ela fique arredondada e aí é só aproveitar o São João no dia 23 para o dia 24 do mês de junho. Já o São Pedro, ele tem a fogueira no formato triangular, né? Ela segue aquele formato de um triângulo até a altura desejada e aí está
os formatos das 3 fogueiras, que é um dos maiores símbolos dos festejos juninos do povo nordestino. Aqui se mantém a sanfona, o forró autêntico do Luiz Gonzaga, a tradição do arrasta-pé, do arraiá e do São João, como antigamente, com o pé no chão, sentindo o calor da fogueira e também com as simpatias, né? Os compadres, as comadres e até ainda existe o casamento de fogueira. Então isso é muito bom e é importante dizer que aqui no município de Tobias Barreto, como vocês viram, as comidas típicas, as crianças, as bandeirolas, as tradições, a crença do povo, a fé no período junino, ela é mantida com muita efervescência e com muita tradição. E o que falar de Estância, do Barco de Fogo, criação do saudoso Chico Surdo, que até hoje encanta sergipanos e turistas. Estância, estância, quem nunca lhe viu de perto, precisa lhe visitar. Pra conhecer nossa cultura popular, Estância tem o melhor, São João pra se brincar. O mês de junho começa e com ele uma tradição que faz pulsar o coração de quem vive na pequena e charmosa Estância, no sul de Sergipe. Uma estância sem barco de fogo não é estância, né? Tem que ter o barco de fogo. Distante 70 quilômetros de Aracaju, Estância respira tradição e se enfeita para a chegada dos festejos juninos. Ruas e praças se transformam em um grande arraiá, um cenário perfeito para vivenciar o que junho tem de melhor. Com a dedicação e o cuidado de um verdadeiro artesão, Cride Fogueteiro, como é mais conhecido, se orgulha do ofício que aprendeu ainda criança. É pelas mãos dele que o barco de fogo, símbolo do São João de Estância, vai ganhando forma. Então aqui a gente estamos colocando as chuvinhas, né? Que é o que dá aquele brilho. Mais um brilho, né? Na verdade é esse, né? Porque não é só o brilho, só o nome do barco de fogo. O que é fogos, né? Pova, né? Chuvinha, daquele prateado
da lateral do barco. Essa manifestação tão tradicional aqui do município de Estância foi uma criação do fogueteiro Antônio Francisco da Silva Cardoso, conhecido por Chico Surdo, cujas primeiras citações datam do final da década de 30. A ideia era construir um barco que não precisasse das águas do rio Piauitinga para navegar. Os anos se passaram e a tradição só se fortaleceu, tanto que Estância recebeu o título de capital brasileira do barco de fogo. Para a gente foi uma satisfação muito grande a gente ter esse título, né? Eu digo a gente, que eu faço parte dele, né? Que é o Barco de Fogo, é chamado Capital Brasileira do Barco de Fogo. Então, para a gente foi uma honra demais, para a gente foi uma alegria, pelo menos, a mostrar o nosso trabalho para o mundo todo, né? Estância ganha esse título ainda, né? Capital Brasileira do Barco de Fogo. O símbolo de Estância está por toda parte e por aqui o Barco de Fogo também ajuda a movimentar a economia. Dona Irá Santos é artesã e em seu comércio os pequenos barcos confeccionados por ela são os mais procurados por sergipanos e turistas. Temos eles assim, souvenir, temos chaveirinho, tem a camisa com barco de fogo também, que meu esposo que pinta, tem o pano de prato, que é eu que bordo com ponto cruz, tem uma de geladeira também com barquinho de fogo. Sempre quando chego na cidade, que é, né, nossa cultura tradicional daqui, barco de fogo. Cai a noite e a guerra de espadas e os busca-pés anunciam que é chegada a hora de celebrar os festejos. O brilho dos fogos toma conta das ruas, ilumina o céu, um show de encher os olhos. À frente da batucada, os fogueteiros vão iluminando a noite para que os grupos tradicionais abram oficialmente o período mais celebrado pelos sergipanos. Os instrumentos de percussão dão o ritmo, que é marcado pela batida dos pés. O percurso é longo, mas quem diz que eles se cansam? E assim as batucadas percorrem as ruas de Estância, anunciando ao povo que junho chegou e com ele está de volta a tradição que envolve a comunidade e é passada de geração a geração. O show de brilho e engenhosidade encanta o público e faz o coração do fogueteiro bater ainda mais forte. Afinal, é o resultado de horas de dedicação e amor pela tradição. A alegria é muito grande, né? A gente fica com o dever de um trabalho que foi bem feito, né? Que a gente vê o barco de fogo ir, voltar e ver o público aplaudir aquele trabalho que Cride fez, aquele trabalho que o fogueteiro fez. Então, para mim, é muita alegria demais. Hoje eu vou navegar, é no barco de fogo, soltando fogo, puxando fogo. Vou navegar, é no barco de fogo, cortando até o dia clarear. O maior forródromo do Brasil, Areia Branca, São João de Paz e Amor, onde além de música, a tradição da comunhão do forró, um verdadeiro banquete servido ao público que durante muito tempo era forma de agradecimento pelo sucesso do arraial. Forró de Areia Branca é qualidade no forró. Começa tardezinha e vai até nascer o sol. E tem shot, chachado, lambada, tem coco, toada, forró e baião. Comida, cachaça, quadrilha, vem mulher bonita de todo o sertão. No início do meu curso, ou meado do meu curso em jornalismo, eu decidi que queria falar sobre Areia Branca. Mas o que falar em Areia Branca? Areia Branca, em qualquer parte que a gente vá do estado de Sergipe, e talvez até fora, o destaque principal é os festejos juninos. Infelizmente, Areia Branca não tem um acervo, não tem um museu, não tem um local físico que possa guardar a história dessa festa tradicional no estado de Sergipe, na cidade, e que atrai multidões. Aí eu disse, não, eu tenho que contar a história de Areia Branca. Foi aí que surgiu a informação. Os festejos juninos de Areia Branca
começou por volta dos anos 1920 e 1925. Podemos dizer que essa tradição já é uma tradição secular. Os moradores do então povoado de Riachuelo se reuniam na casa de Dona Filhinha, uma senhora que já não está mais entre nós, no dia 31 de maio. Quando dava o dia 1º de junho, à meia-noite, eles saíam pelas ruas de chão, de terra batida, porque ainda não era calçado, cantando músicas de São João, festejando, porque estava chegando o mês de junho, o mês do padroeiro de nossa cidade. São João Batista é o padroeiro da cidade de Areia Branca, desde aquela época. E foi assim que o forró de Areia Branca, se podemos dizer, surgiu. Com o passar dos anos, a festa foi ganhando uma outra proporção. A prefeitura, que até então não se envolvia com a festa, acabou a realizar os festejos juninos, a trazer artistas de outras cidades, artistas de nível estadual, de nível nacional, para participar da festa de Areia Branca. Com isso, continuou o 1º de São João e a celebração no dia 31 de maio. Essa celebração era feita entre os anos 70 e 80 na praça que hoje conhecemos como Praça do Mercado. A festa foi ganhando um destaque estadual. Daí, no ano de 1992, o então governador do estado de Sergipe decidiu construir o Forródromo de Areia Branca. Em pesquisas para o meu TCC e também um documentário que eu publiquei ano passado, alguns moradores chegou a relatar que a obra era desacreditada por moradores da época, porque pela grandiosidade que é o Forródromo de Areia Branca. E foi também o primeiro do estado de Sergipe e um dos primeiros do Nordeste. A inauguração em 92 foi com a cantora Elba Ramalho. Uma festa tão tradicional que faz parte de um povo, faz parte da energia, do sangue, da cultura de um povo, já não se comemora no sul do Brasil. Então o Nordeste resgata isso com tanta força. Isso vai manter acesa a chama, vai manter acesa a herança e faz ratificar cada vez mais a nossa cultura, que é a cultura mais rica do planeta. Segundo dados extraoficiais da época, Areia Branca recebeu cerca de 100 mil pessoas. O foco de toda a manifestação cultural do estado de Sergipe entre o dia 31 de maio e todo o mês de junho era Areia Branca. Areia Branca é mais forró, canjica, mulher e suor. Deixa a forrozada pra sendeira, joga tudo forrozeira e vamos afundar no chão. Em uma de suas apresentações aqui na cidade, o forrozeiro Dominguinhos, em uma praça lotada de pessoas, ele pegou o microfone e disse para todo mundo: eu tenho andado muito pelo Brasil, mas eu nunca vi nada igual. Areia Branca tem o Maracanã do forró. A Bahia é pródiga em grandes bailes, Sergipe também, Campina Grande, a Paraíba toda, mas essa aqui é como o Maracanã do forró. A ornamentação da cidade, é preciso que se destaque dois personagens importantes, Lúcia Teles e seu Luiz. Esse casal pegava a sua casa e transformava a sua casa como se fosse um ateliê meses antes de começar a festa. Os moradores se envolviam na ornamentação da cidade. Hoje só utilizamos bandeirola de plásticos, mas antigamente era bandeira, bonecos, peneira, colher de pau. Aí, com o passar do tempo, a população acabou perdendo essa tradição, esse envolvimento, essa ligação,
E hoje a ornamentação é feita por empresas contratadas pela prefeitura, não mais pelos moradores. A comunhão do forró nada mais é que um café nordestino, com cuscuz, milho, macaxeira, ovos, charque, café preto, café com leite, mucuzá, aquele café típico mesmo nordestino. O dia 29, que era o último dia, o dia de São Pedro, acontecia o casamento tabaréu, pela tarde. Durante a noite, tinha a noite todinha de forró, e quando dava umas 4 da manhã, os moradores começavam a organizar aqui no forródromo uma mesa imensa de cerca de 50 metros de comida para os forrozeiros. Essa é uma tradição que só se vê em Areia Branca. O café da manhã tinha uma importância tão grande que em uma de suas edições, Dominguinhos e Josi o Vaqueiro do Sertão estava aqui de manhã, 8 horas da manhã, do dia 30 de junho, tocando para uma praça lotada de pessoas. Era lindo demais. E Areia Branca agora também, por iniciativa da ex-deputada, hoje ex-deputada Maria Mendonça, Areia Branca foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Estado de Sergipe, um título que já deveria ter sido concedido há muitos anos, por tamanha importância que Areia Branca tem, por tamanha importância que a festa representa para a cidade, em primeiro lugar, e também para o estado de Sergipe. Reta de bom! Areia Branca! Maravilha, espetacular! Feijão bom da conta! Areia Branca! Eu amo Areia Branca, meu filho! Areia Branca é mais forró, canjica, mulher e suor. Nosso arraial, a praça inteira, joga tudo, forrozeia e vamos afundar o chão. Areia Branca é coisa linda, forró de paz e amor que agita. Pode até chover a noite inteira, forrozeiro não mapeia, até pegar o sol com a mão. Quero areia, fivela, me empernar com ela nesse forrozão. Quero areia, fivela, me empernar com ela nesse forrozão. Tá no couro sanfoneiro que eu vou jogar tudo pro roseiro. Tô lá, é forró o ano inteiro, é bom demais. Ninguém vê o sol levantar, eu vou, todo mundo pé na bamba, tô lá. Mas amor, Areia Branca, meu bem, é o melhor forró. Os festejos juninos em Sergipe contam com diversos palcos para a realização da festa, dentre eles Areia Branca e o São João Paz e Amor, Estância do Barco de Fogo, Buscapé e seus folguedos, Capela da tradicional Festa do Mastro e Aracaju, com a centenária Rua São João, onde a tradição ainda resiste ao tempo. Berço dos festejos juninos de Aracaju, o bairro Santo Antônio preserva a tradição dos grandes arraiás com a secular Rua São João, templo das quadrilhas juninas, das barraquinhas de comidas típicas e ponto de encontro de gerações de forrozeiros. Vamos pro forró da Rua São João. Tem gente bonita e animação. O povo que brinca ao som do baião. Há mais de 100 anos é forró de tradição. Nós queremos falar sobre uma procissão que existia entre duas irmãs. Era matinha. Abaixo naqueles edifícios, ali era matinha. Era conhecido como Matinha dos Caboclos.
Então essas duas irmãs tinham uma imagem de São João e faziam 13 noites de novena, encerrando no dia 24. Encerrando no dia 24. A 24, às 4 horas, saía a procissão. A banda, não era a música, era uma banda de pífano, entendeu? Saía a procissão percorrendo o bairro Santo Antônio ali. E retornava 18 horas, então eles entravam para a residência e essa imagem ficou lá por muitos e muitos anos. E foi por isso que surgiu o nome da Rua São João. A Rua de São João era de areia. Os moradores, meus avós, minha tia, e os moradores da Rua São João era quem fazia as bandeirinhas, colava com goma. E no período, um mês antes, aí nós era quem fazia a ornamentação da rua, né? Com a organização do senhor Calazans Costa. Que hoje, por sinal, onde tem um palanque hoje, o largo é nome José Calazans Costa. Era uma festa voltada para o povo, mas feita de forma direta pelos moradores da rua. Hoje, onde é uma faculdade, tem uns condomínios aqui na São João, o mastro era tirado lá. Aí a gente ia como criança, tudo correndo atrás, brincando, tomando carão dos mais velhos, né? Que a gente se metia no meio dos mais velhos. Aí pronto, fui crescendo, 10, 12, 14, 15, 20, estou com 76. Eu sinto a mesma emoção quando eu vi hoje a chegada do mastro. Lembro quando a gente vinha do Grupo Ferraz, a partir do dia 25 de maio, mais ou menos, a prefeitura começava a trazer os cavaletes para armar o palanque, que era armado e desarmado todos os dias. Quando a gente apontava, que a gente chamava de matinha ali, onde hoje tem uma faculdade, tem alguns condomínios, tinha uma mata lá, que a gente via os cavaletes, o pessoal da prefeitura descarregando aqueles cavaletes, já começava a nossa festa. Eu morava numa casebre de palha, o número 172, e eu fui crescendo e fui vendo os festejos juninos e tomei gosto pela dança. Eu sou quadrilheiro raiz. A quadrilha São João de Deus foi criado dentro da Rua São João, mais ou menos aí em 1945 a 46. Os fundadores da quadrilha São João de Deus foi José Calazans Costa, foi Emilton José dos Santos, foi Dona Caçula e mais moradores da Rua São João. O sangue dos festejos juninos sobre as quadrilhas nasceu dentro da Rua São João. A lembrança da quadrilha São João de Deus, eu comecei a participar, que na época não tinha a quadrilha juvenil, eu já entrei na quadrilha do adulto. Era seu Hamilton marcador, mas seu Hamilton faleceu. E o Ademário Costa, filho do senhor Calazans Costa, que era um dos fundadores e organizadores aqui da Rua São João. Participei de vários casamentos, com várias mocinhas aqui da Rua São João. Inclusive, tinha um ditado que dizia: só é a moça que casar com um rato na quadrilha da Rua São João, no ano seguinte, ela está casada realmente de verdade. Então, a minha última parceira foi Mara Rúbia. Então, ele me escolheu para ser a noiva e me apresentaram o rato, né? Fizemos ali um ensaiozinho e fui apoiado por todo mundo. Então, brinquei durante 5 anos, fui noiva há 5 anos. Bem, o casamento caipira foi criado no seu início de fundação da Rua São João. Sempre foi realizado no dia 24 de junho, às 15 horas. A gente saía rua Avenida Maranhão, naquele tempo, Siqueira Campos, Rua Bahia, Siqueira Campos, saía na Rua Desembargador Mainar, na Avenida Desembargador Mainar, até o centro da cidade. Passava frente ao palácio naquela época,
passava frente ao palácio, Rua de Itabaianinha, Avenida João Ribeiro, retornando à Rua São João às 18 horas. Então era realizado o casamento caipira no seu retorno. Na verdade, era um dos pontos, como hoje ainda é um dos pontos chaves do nosso festejo. Acontece todo dia 24 de junho, tem uma reunião de grande, um número enorme de cavalos, de charretes, de carroças. Na maioria das vezes da minha época, o noivo era sempre Rato Branco e Mara Rúbia, né? Por quê? Porque Rato, como sempre até hoje, um cara quase centenário igual a rua, sempre cheio de presepadas, sempre cheio de brincadeiras, então isso fazia parte da coisa, certo? Cheio de improviso também. O meu entrosamento com a Mara, ali não tinha nada ensaiado, era de improviso e eu cantava. Cantava no ouvido dele assim, vamos fazer isso, vamos. Inclusive, não sei se você lembra, tem uma música, Homem com H, que nós tínhamos aquela paradinha, e os sanfoneiros Zé Américo, né, o finado Zé Américo, né? E nós combinamos fazer esse arranjo. Aí eu falei, ó, você dá a paradinha, eu paro, caio por cima dela, e quando você retornar, a gente, né, faz o revorteio e continua. Inclusive, tem uma passagem interessante, teve um concurso no Yacht Club, e lá era aquele todo no brilho, né? Era com aquela cera, né? E uma das cenas, eu caí e Mara caiu por cima de mim. Eu digo, vamos, já tá que nós estamos aqui no chão, vamos sair rolando. Aí quando nós saímos rolando, aí Demário também, que era um outro improvisador, muito bom marcador e improvisador, ele disse, briga na roça. Aí fechou o circo, quando abriu nós já saímos dançando em pé, aí todo mundo, o pessoal aplaudiu, repita a parte, repita e conta. Joelho doendo, Mara com as canelas arranhadas. Então, o importante era a improvisação. Os tecidos eram um pano brim, que era fabricado aqui por uma indústria têxtil aqui da cidade. A gente punha os remendos, eram os remendos coloridos. A bota era um roló de couro e a camisa ou quadriculada ou de lista. E a jabiraca, a tradicional jabiraca, a princípio era o chapéu de palha, e depois, com o tempo, foi que nós usávamos na indumentária o chapéu de couro. O palanque era montado todos os anos, eram 6 ou 8 cavaletes, e era montado um tablado e coberto com palha de coqueiro. E nós usávamos aquele roló de couro e as meninas tamanco. Então, de acordo com a música, nós tínhamos a pisada diferente, né? E é totalmente diferente, que era madeira, você batia, você sentia o retorno do som, né? Hoje você não vê a ressonância do som, porque é cimento. Então, todas as coisas de todo o estado de Sergipe, às vezes até de estados vizinhos, né? Quando eu falava Rua de São João, para eles, era como se você convidasse esse pessoal para Disneylândia ou qualquer outro local. E a Rua de São João sempre foi o berço da nossa tradição. Assim como acontecia com os quadrilheiros, acontecia também com os artistas. Porque a partir do momento que ele se apresentava na Rua de São João, ele era visto, né? E automaticamente, na época, eles viviam mais de venda de LP, não é isso? Não é CD não, é LP, fita cassete, não é isso? Então eles apareciam, Zé Nilton, Zé Duarte, Genival Lacerda, o próprio Dominguinhos, Sivuca, todos esses se apresentaram aí na Rua de São João. Ou seja, o pessoal a nível nacional que se destacava, eles mesmos faziam questão de vir se apresentar na Rua de São João. Era muito bom. A respeito das quadrilhas miris, abandonaram, não fizeram mais concurso de quadrilhas miris e se acabou. No nosso tempo, nós
fomos criados, criamos ali a quadrilha Mirim, dentro da própria São João, e fizemos vários concursos, com 75 quadrilhas, entre adulto e mirim. Mirim, se não me engano, era 25. E as outras, as 50, eram quadrilhas adultas. Concurso dentro da Rua São João. E sempre as quadrilhas mirim tinham o seu também direito de se apresentar para um concurso. E aqueles que não queriam se apresentar para um concurso, como ser quadrilha de colégios, né? Quadrilhas de colégio, aí se apresentava, se tinha um horário reservado para essas quadrilhas se apresentar. O palco da Rua São João eu me sentia realizado. Aquela força, aquele desejo que chegasse à véspera de São João era muito importante e o sentimento é grande até hoje. E representa tudo da minha infância, que a minha infância foi aqui na Rua São João, e hoje nós vivemos só de saudade. É tudo para mim a Rua de São João. Tanto é que eu passei uma época fora trabalhando, retornei, e a Rua de São João é o meu palco ainda. A Rua de São João está aqui. Desculpa. São João, a grande festa do Nordeste, que tem em Sergipe o país do forró, tempo de alegria, de comidas típicas, arrasta-pé ao redor da fogueira e quadrilha junina no salão. Viva junho, viva a nossa tradição!